Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje terça-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa terça-feira para a nossa vida, né? O que Ele quer de mudança para nós hoje, não é? O que o Evangelho nos apresenta, né? A igreja todos os dias traz um pedacinho do Evangelho de Jesus do Novo Testamento para que a gente medite. Na liturgia, temos a liturgia completa, né? Se você for lá, você vai ver. Tem um capítulo, um versículo do Velho Testamento. Temos um salmo maravilhoso todos os dias para que a gente possa rezar, orar com ele. Temos uma leitura que geralmente vem das cartas, não é? Vem de Coríntios, vem do Atos dos Apóstolos. E a terceira leitura é o Evangelho que vem do Novo Testamento, né? Que é a passagem de Jesus aqui na Terra. Então, a gente aqui medita o Evangelho. Meditamos o Evangelho todos os dias um pouquinho, né? Então, hoje a gente vai ver o que Jesus nos trouxe para o nosso ensinamento de hoje. Amém? E hoje, pessoal, a gente continua em Lucas. Continuamos no livro de Lucas. O capítulo continua sendo 6, que foi o de ontem, né? E a gente dá aquela continuidade. Paramos no 19, né? E a gente dá a continuidade do 20 ao 26. Levantando os olhos para os discípulos, Jesus disse: Felizes de vocês, os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Felizes de vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes de vocês que agora choram, porque hão de rir. Felizes de vocês se os homens os odeiam, se os expulsam, os insultam e amaldiçoam o nome de vocês por causa do Filho do Homem. Alegre-se neste dia, pulem de alegria, pois será grande a recompensa de vocês no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas aí, ai de vocês, os ricos, porque já têm a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque vão passar fome. Ai de vocês que agora riem, porque vão ficar aflitos e irão chorar. Ai de vocês se todos os elogiam, porque era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje terça-feira, né? E a gente vai ver aqui. Hoje, pelo que eu entendi aqui, a gente está recebendo um convite à oração. A palavra diz que Jesus escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos, porque discípulos somos todos nós somos discípulos de Jesus, os seus 12 apóstolos. A palavra diz que Jesus os escolheu nesse momento. Mas a gente observa aqui uma coisa. Antes dessa escolha, Jesus passou a noite toda em oração. Aí a gente se pergunta, né? O que o Evangelho hoje pode nos trazer para que a gente coloque em prática na nossa vida? A prática da oração. Não é? A gente vai trazer para a nossa vida isso hoje. Através da oração, através da intimidade que eu tenho com Jesus, todos os dias da minha vida, da oração, eu posso tomar decisões certas. A palavra diz que Jesus escolheu os seus discípulos depois de ter orado uma noite toda. Aí a gente se pergunta, né? Jesus precisaria orar a noite toda se ele já era santo, se ele já sabia de tudo, ele conhecia o coração daqueles discípulos, né? Há pessoas que ainda vai dizer, ele orou a noite toda, mas ainda errou com Judas, né? Mas ainda errou com Judas Iscariote que o traiu, né? Ele não errou com Judas. Judas precisava estar entre eles, não é? Porque tudo precisaria ser consumado. A morte de Jesus, a traição de Judas,
tudo precisaria ser consumado para que hoje nós tivéssemos a nossa salvação garantida. Né? Então, tudo já tinha um destino e ponto. Não é isso? Aqui nessa parte de Judas que eu falava, a gente observa uma coisa. A nossa fraqueza, ela nos leva a fazer besteira. Judas era um caba muito do fraco. Judas era um bicho interesseiro. Judas só pensava em dinheiro. Judas teve a oportunidade de se converter. Judas teve a oportunidade de caminhar com Jesus, de estar ali do lado, sendo amado, né, sendo acolhido. Mas Judas foi fraco. Por quê? Porque Judas não vigiava. A vigilância de Judas era somente para ter dinheiro, roubar os outros, né? Judas foi pego por Satanás. Presa fácil para Satanás, né? Presa fácil. Por quê? Porque Judas era ambicioso e só queria roubar para ficar rico. Judas não estava nem aí para ajudar pobres. Judas não estava nem aí. Judas recebeu, assim como muitos no nosso meio hoje em dia, ou até a gente mesmo, que ainda não encontrou o caminho certo para viver, né? A gente vive assim como Judas, dando munição para Satanás tomar conta da nossa vida e a gente perder a nossa salvação, né? Judas era assim. Então foi em Judas que ele agiu para trair Jesus. Mas isso já estava escrito. Tinha que acontecer. Alguém tinha que trair Jesus naquele meio. E Judas, por ser fraco, Judas por não orar, Judas por ser ambicioso, Judas foi a presa de Satanás para pegar Jesus. Não é isso? Então, através desse evangelho, eu percebo que, através da oração, eu posso tomar decisões muito certas na minha vida. Jesus escolheu os seus apóstolos, não é? Para estar ao seu lado, para caminhar, para saírem pregando a palavra de Deus, sair convertendo pessoas. Ele rezou a Deus e escolheu. Ele teve o discernimento de escolher a dedo os seus apóstolos. Porque a palavra diz aqui que discípulos era toda aquela multidão que estava ali, era discípulo. Então, os 12 também era discípulo porque estava no meio do povo, os 12. Mas depois que foram chamados pela boca de Jesus, um por um, passaram a ser apóstolos, né? Passaram a ser apóstolos. Então, hoje o chamado para a nossa vida é esse, é que a gente ore a Deus antes de tomar qualquer decisão. Ele tem a resposta certa e o caminho certo para nos guiar. Vou fazer alguma coisa, vou resolver alguma coisa, preciso tomar uma decisão, será que eu estou no caminho certo ou não? Não é? Chame o Espírito Santo. Eu já fiz vídeos aqui falando sobre o Espírito Santo. Teve uma semana praticamente que foi toda sobre o Espírito Santo que a liturgia nos trouxe, né? Então a gente fala dessa amizade com o Espírito Santo quando a gente passa a trazê-lo para a nossa vida e colocar ele em primeiro lugar em tudo que vai fazer. Orou, colocou o Espírito Santo no meio. Vamos comigo, Espírito Santo, resolver tal coisa. Eu estou em dúvida com tal coisa, né? Me dê clareza, que eu possa olhar com os meus olhos humanos e eu possa entender o que está acontecendo aqui ou acolá, né? Então, o Espírito Santo é a mesma coisa daqui. Jesus orou ao Pai durante uma noite toda, né? Não é toda vez que você vai resolver as suas coisas assim, ó, num piscar de olhos. Vai chegar momentos e situações que a gente precisa orar incessantemente dia e noite e dia, né? Até que a gente aprenda a ter essa intimidade todos os dias, né? Todos os dias eu preciso estar de joelho dobrado, rezando a Deus, orando a Deus,
para que eu tenha discernimento naquilo que eu vou fazer. Por que é que a gente quebra tanto a cara, né? Por que é que a gente quebra a cara quando a gente escolhe alguém para viver a vida, a gente escolhe alguém para dividir, né? Casar. A gente não pergunta a Deus se a gente quer. A gente apenas olha para a pessoa, sente uma atração física, vamos se dizer assim, né? Acha aquela pessoa fisicamente bonita. Muitas vezes a pessoa não é nada, é vazio por dentro, mas por fora é uma beleza. Mas a gente está vendo, a nossa carne está desejando e é ele que a gente quer. E é ela que a gente quer, né? Mas por dentro é podre. Aí eu trago para a vida, o desmantelo está pronto. Eu duvido você dobrar o seu joelho e pedir a Jesus Cristo a pessoa certa para que ele não dê. Ele pode até demorar a dar, mas ele vai dar. Por quê? Porque todos nós temos a nossa tampa. Você que é panela, que está esperando a tampa, a sua tampa está por aí. E é só Jesus Cristo que sabe onde é que ela está, né? Então, eu preciso entregar a ele e deixar que ele faça. Eu não posso mover nada. Claro que se você tem uma intimidade com ele, ele vai te direcionando como você deve agir, né? Você agiu até um determinado lugar, até um determinado tempo, até um determinado... Nada aconteceu. No seu coração ele vai colocar pare. Pare. Entendeu? Não é para prosseguir nem para frente nem para trás. Ou ele vai agir, né? O outro lado vai se manifestar e fazer alguma coisa, não é? Ou então não é para você. Então não é para você, eu vou te dar algo muito melhor. Mas a gente sente no coração o desejo de parar, né? Quando é momento de parar, a gente sabe muito bem o momento de parar. Em toda a área da nossa vida é assim. Um emprego que eu desejo muito, quero muito esse emprego, estudei para esse emprego, eu quero esse emprego, né? Em todo canto Jesus tem algo de bom, algo que nos supra, que a gente viva uma vida boa e não uma vida de mendigo, uma vida mendigando as coisas dos outros. Não, ele tem algo de bom. Eu preciso agir, claro que eu preciso agir, é como eu falava, citava aqui, né? O relacionamento, eu preciso agir. Eu sei que é aquela pessoa, eu vou lá, eu ajo, eu digo que amo, eu digo que quero, eu faço, eu aconteço, mas eu não obtenho respostas. Então vai chegar um momento que Jesus vai dizer, pare, não é? Pare. E aí a gente tem que parar e deixar que o barco siga sozinho, né? Então, se for de Deus, a pessoa vai ser tocada. Se a pessoa também for de oração, se a pessoa também tivesse intimidade com ele, a pessoa vai escutar. Agora, se é uma pessoa que não tem essa intimidade, não tem como ela distinguir o que Jesus quer para ela, né? Então, vai ficar o dito pelo não dito. Tudo vai se acabar por ali, né? O emprego, a mesma coisa, né? Jesus tem algo de bom. Se eu não estudo, né? Se eu não me formo em nada, na área que eu tanto quero, né? Nunca que a coisa vai acontecer. Mesmo que Jesus queira que eu esteja ali, né? Naquele sonho meu ali. Ah, eu queria me formar de médica, de advogada, né? Disso, daquilo. Mas eu não saio de casa, do celular, eu não tenho coragem de fazer um curso, eu não tenho coragem de fazer uma faculdade, né? Então Jesus diz, eu vou fazer o que, minha filha? Né? Se você não sai aí do seu comodismo da sua vida. E assim sucessivamente. Assim sucessivamente. Então, precisa existir uma sintonia de oração. Eu preciso ter essa sintonia para saber o caminho que eu quero. O caminho que eu quero. Quando a gente ora ao Espírito Santo e pede a Deus o discernimento, mesmo que a gente tenha um sonho de criança. Ah, eu tenho um sonho de ser médica.
Esse sonho dentro do teu coração vai mudar. Vai mudar por quê? Porque Jesus, ele quer algo melhor para você, né? Por quê? Porque a gente orou, a gente continua orando. Eu conheço pessoas que oram pelo José, mesmo sem conhecer, né? Desde muitos e muitos e muitos anos, aonde estiver esse José, que é a pessoa certa, direitinha, para que divida a vida com você, aonde quer que ele esteja, eu já oro por ele, né? E só, bote 15, 20 anos, colocando ali, nos braços e nos pés de Jesus, o José. Mesmo sem saber se vai acontecer ou não vai, né? Mas já coloca. E ali Deus está contemplando tudo. Existe o discernimento para isso. E eu só consigo esse discernimento através do Espírito Santo. Se ele não habitar na minha vida, eu não sei. Eu vou meter a cara e vou fazer o que eu quero, né? Chegou um Joãozinho ali que não é José, mas é um Joãozinho. E Joãozinho já sabe. Joãozinho tá de olho em você. Joãozinho tá com desejo incomparável de você, quer você de todo jeito, mas Joãozinho só quer você para dar uma saída, né? Para se divertir, né? Subir na roda gigante e descer, somente. Mas aí você não tem discernimento, você não tem intimidade com a oração, você não tem nada. Você olha para o Joãozinho, você gosta do Joãozinho e você quer ir. Depois você tá aí, chorando as pitangas porque o Joãozinho não quis nada com você. Ah, mas eu pensei tanto que fosse um José. Não, meu amor, meu nome é Joãozinho mesmo, não é José não. Jesus disse, olha aí, se tivesse de joelho dobrado, se tivesse orando a mim. Quando a gente vê aqui Jesus orar a noite toda, a gente imagina, Jesus precisaria orar a noite toda? Jesus sabe todas as coisas. Jesus é Deus e Deus é Jesus. Para nós orar a noite toda é um absurdo. Tu é doido, homem. Eu vou passar a noite toda orando a Deus? A gente não passa, nem para clamar uma cura de um câncer a gente não passa. A gente vai muitas vezes para uma vigília em uma igreja. A gente fica doido que aquilo passe. Se for uma coisa assim muito quieta, muito morgada, não tiver muita agitação, muita coisa assim, muito louvor, muita coisa que deixa você acordado, você quer sua cama, rapaz. Você quer colocar a cama nas costas e pronto, né? É cansativo, porque muita gente diz, eu não gosto de ir à missa. A missa é muito cansativa, é aquilo muito paradinho, é aquilo muito... Você não tem noção do que é a missa por trás de tudo aquilo que a gente vê nos ares, no espiritual, que significa a missa, né? Então hoje Jesus nos convida a oração, a orar para ter discernimento de escolher as coisas certas, de ir pelo caminho certo, né? Ele nos dá aqui um exemplo, que orou a noite toda ao Pai, e quando ele volta, que olha para aquela multidão de discípulos que representava todos, ele escolhe 12. Ele escolhe 12. E esses 12 são os apóstolos dele, né? Os escolhidos, aquele que pode dizer sim, sim, não, não, né? Aqueles que fazia parte de Pedro, e Pedro estava ali no meio, né? Então, o restante fazia parte de Pedro. Então, Pedro é o dono das chaves. É ele que escreve sim na terra e lá no céu responde sim. É ele que escreve não na terra, lá no céu escreve não. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.